Perfeito, pessoal. Bom dia, né, a todas e todos mais uma vez. É um prazer, né, conhecer vocês aí da UniCachá. Sou o professor Diego da Federal de Santa Catarina. Como o Renato me apresentou, fui professor durante quase 3 anos na Federal de Uberlândia. Tive a felicidade de ter uma turma muito especial de mestrado, a qual o Renato fazia parte, a qual nós tivemos grandes debates. Inclusive, por conta desses debates, a gente vai estar lançando um livro aí no próximo mês, né? O professor Renato vai poder depois encaminhar para vocês, acerca da obra do professor Antônio Manuel Espanha, que foi um professor muito querido, que faleceu, e justamente por conta desses debates que a gente acabou tendo um semestre muito legal lá em Uberlândia, e foi interessante porque, em que pese várias posturas teóricas diversas com relação ao direito, a gente conseguiu estabelecer um diálogo muito interessante. E acho que foi nesse sentido que talvez o Renato tenha ficado satisfeito, porque justamente na diversidade de opiniões e de posturas teóricas a gente conseguiu construir algo em comum, que geralmente é raro. As pessoas gostam de ficar nas suas tribos, né, sejam elas quais forem, então, esse momento foi muito interessante, muito especial nesse sentido. O professor Renato pediu para eu conversar com vocês sobre o tema da intervenção militar, né? Dizendo que essa era uma questão que estava chamando bastante a atenção da turma, que as pessoas queriam entender um pouco mais como que juridicamente a gente podia explicar essa questão. Então, eu sugeri ao professor Renato, e ele prontamente atendeu, que nós entrelaçássemos essa questão da intervenção militar, que pode acabar tendo um cunho mais diretamente político, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, com um instituto jurídico que supostamente estaria ali para ficar ao lugar dessa questão, que é a garantia da lei da ordem, ou a GLO, que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez de noticiário, talvez, ao menos durante alguns episódios específicos. Então, eu vou tentar fazer um pouquinho essa articulação. Enquanto eu estiver falando, eu vou pedir para que, se vocês queiram conversar comigo, vocês escrevam no chat. Tá? Fica um pouquinho mais fácil para eu conseguir acompanhar, porque para eu conseguir enxergar tudo aqui ao mesmo tempo, as telas, e conseguir passar as informações para vocês, eu consigo ler enquanto vocês falam. Então, fique à vontade para fazer intervenções. Eu vou estar com o chat aberto, vai estar, inclusive, aparecendo para vocês ali na tela. E daí, se for o caso, eu vou intervir. Pode ser assim, professor Renato? Então, vamos lá. Bem, como vocês viram aqui, eu vou utilizar algumas imagens. Elas não têm como objetivo fazer juízo de valor, mas elas têm como objetivo instruir um pouco o nosso imaginário. Ou seja, o que está em jogo quando a gente fala intervenção militar. Tá? Então, só para passar aqui para vocês um pouquinho do nosso itinerário. Para falar de intervenção militar, a gente vai precisar retomar um capítulo da história do direito constitucional brasileiro, que é poder moderador. E entender o que é esse poder moderador, tá? E, eventualmente, como que esse poder moderador, que era um poder que realmente existia no arranjo constitucional de 1824, a nossa Constituição pós-independência, e deixa de existir na República, mas se torna uma disputa político-teórica a saber quem pode ocupar esse espaço, tá, que deixa de existir durante a República. E daí, justamente nesse entrelaçamento, que eu vou discutir um pouco como que o Instituto Jurídico da Garantia da Lei da Ordem se encaixa nessa questão. Tá? Então, a gente vai olhar bastante alguns textos constitucionais, né? Não pretendo ficar lendo-os, né, a exaustão, mas eu vou exibir eles para vocês, para que a gente tenha um pouco mais de noção. Tá? Então, quando eu falo de poder moderador, provavelmente é algo estranho para vocês. A gente está acostumado a poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, correto? Só que na Constituição Imperial, nós tínhamos um quarto poder, que era justamente o poder moderador. Esse poder exercido pelo monarca, no caso, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Nessa charge de época, a gente tem aqui o Dom Pedro II tentando equilibrar o Partido Conservador e o Partido Liberal.
Ou seja, a ideia, né, é que houvesse um poder que estivesse acima de outros poderes. Ou seja, a Constituição de 1824 tinha 4 poderes. Tinha o legislativo, executivo e judiciário, mas tinha também o poder moderador. Né? E como se caracteriza esse poder moderador? A que serve esse poder moderador? Da onde veio essa ideia? Afinal de contas, a gente ouve falar, então teve o Montesquieu, o Espírito das Leis, que teorizou esses poderes, e depois na Revolução Francesa, na Revolução Americana, as constituições dos Estados Unidos e da França aparecem com essas 3 figuras bastante claras. Tá? Como que isso se desenha no caso brasileiro? Aqui, para quem eventualmente nunca viu, é a Constituição Federal de 1824, a cópia original, inclusive, né, feita com um belo veludo e gravada em ouro. Está lá disponível no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, para quem quiser dar uma olhada. O poder moderador é uma teoria, em primeiro lugar. Tá? É uma teoria de um suíço, né, que vivia francófono, vivia no mundo intelectual francês, que é o Benjamin Constant. Então, quando vocês ouvirem falar de poder moderador, então é isso. Né? Teoricamente, tem esse autor, o Benjamin Constant, tem esses livros ali que eu cito, que ele vai explicar. Ele não vai utilizar a linguagem moderadora, ele vai utilizar a linguagem neutro, poder neutro, tá? Justamente porque, como o poder legislativo, executivo e judiciário, cada um deles tem a sua função que a gente mais ou menos conhece, existiria esse poder neutro que teria como objetivo disputar o papel de árbitro entre esses 3 poderes. Ou seja, quando houver conflitos entre legislativo e executivo, legislativo e judiciário, executivo e judiciário, você tivesse um 4º poder que se colocava acima dos outros. Benjamin Constant faz isso teorizando a Carta Constitucional Francesa de 1814, que é o período, né, pós-Revolução Francesa e pós-Napoleão Bonaparte, em que se restaura a antiga monarquia. Mas essa monarquia se torna, como a gente vê, uma monarquia constitucional, uma monarquia que se estabelece dentro de regras estritas e não dentro de um poder absoluto, como era a tradição francesa. E nessa carta aparece ali colocado um papel importante para o rei. Tá? Porque se, afinal de contas, vocês já também ouviram falar isso, nos regimes parlamentaristas, não importando se é uma monarquia ou é uma república, tá? Quem governa é o parlamento, o regime parlamentarista, ou seja, do parlamento se retiram os governantes, o primeiro-ministro e os ministros que compõem o governo. Tá? Então, qual é o papel do rei? Então, se coloca nessa Carta Constitucional Francesa de 1814 esse papel do rei de um árbitro. E Benjamin Constant teoriza que isso é um 4º poder. A Constituição de 1814 da França não fala disso. Quem fala efetivamente que existem 4 poderes na Constituição são 2 constituições, a do Brasil e a de Portugal. A Constituição de Portugal imitando a Constituição brasileira, inclusive. Tá? Então, isso é bastante interessante. Não à toa, isso chamou a atenção de um autor que vocês eventualmente vão acabar ouvindo falar mais para frente na faculdade, em constitucional, que é o Carl Schmitt, né, um autor alemão, que tem uma disputa com Kelsen, que é outro autor que vocês também vão ouvir falar bastante ao longo da graduação, sobre quem é o guardião da Constituição. E tentando explicar nas experiências jurídicas do mundo quais são os possíveis guardiões da Constituição, o Carl Schmitt vai lembrar do caso brasileiro e português, dizendo, olha, brasileiros e portugueses tiveram uma solução original, tá? É a dizer que quem cuida da relação constitucional, ou seja, da relação entre os poderes, é um 4º poder, que é esse poder moderador. Esse poder moderador, ele é exercido pelo monarca e ele tem 2 modos de ser lido. Nós vamos em seguida olhar alguns artigos aqui rapidamente da Constituição Imperial, mas você tem 2 maneiras de ler esse poder moderador. Você tem uma tradição liberal e uma tradição conservadora, que dizem respeito à época do Império, inclusive, aos 2 principais partidos políticos que existiam e que se revezavam no poder. Tá? A gente vai ter só no final do Império o surgimento do Partido Republicano, já na década de 70, 80. Até lá eram basicamente esses 2 partidos. O Partido Liberal, né, teorizava que o poder moderador era, né, como ser a rainha da Inglaterra.
Tá? O rei reina, ele não governa, ou seja, o papel dele é muito estrito, tá? Ou seja, ele não deve interferir ativamente, ele deve eventualmente atuar quando necessário, quando a Constituição manda, e só. Aí daí a gente tem o exemplo do Zacarias de Gosman e Vasconcelos, né? Foi um primeiro-ministro, né, do governo liberal de Dom Pedro II. Já tem uma outra tradição, né, que é a tradição conservadora, que vai dizer o seguinte: o rei reina, governa e também administra. Tá? Por quê? A ideia é que o rei tem uma postura ativa. E daí, nesse sentido, a gente tem os escritos, né, de direito público do Marquês de São Vicente e do Visconde do Uruguai. São autores importantes do século XIX, também foram políticos, ambos foram primeiros ministros. Mas o que essa Constituição dizia? Tá? Então, ela vai dizer o seguinte: primeiro, aquilo que eu falei para vocês. São 4 os poderes políticos. Tá? Então, além do legislativo, executivo e judicial, o judiciário para nós hoje, o poder moderador. E o que fazia esse poder moderador? O poder moderador é a chave da organização política. Tá? Então, ele tinha como objetivo velar sobre o equilíbrio e a harmonia dos demais poderes. Tá? Então, ou seja, você tem um poder acima dos outros que tem essa possibilidade de fazer esse papel específico. Tá? E daí, se nós olharmos as atribuições do poder moderador, elas são bastante interessantes, porque justamente ele age, né, nessas relações entre os poderes. Por exemplo, o imperador nomeia os senadores. Tá? Os senadores no Império eram vitalícios, então você tinha a Câmara dos Deputados pelo voto e você tem os senadores, né, pelo poder moderador. Ele pode convocar extraordinariamente a Assembleia Geral, ou seja, na época o que para nós hoje é o Congresso Nacional, por exemplo, durante as férias. Tá? Ele sanciona os decretos, algo que hoje é o Poder Executivo que faz. Ele pode prorrogar ou adiar a Assembleia e dissolver a Câmara dos Deputados, se necessário. Ou seja, então ele tem um poder sobre o Poder Legislativo. Tá? Ele nomeia e demite os ministros do Estado, ou seja, então ele tem uma possibilidade de atuação sobre o Poder Executivo. Ele pode suspender os magistrados, então ele atua também no Poder Judiciário, não apenas na forma do pessoal, mas também no conteúdo. Ele pode perdoar as penas. Tá? Ou seja, ele tem o poder de graça ou de perdão, ou mesmo da anistia, que hoje é uma atribuição do Congresso Nacional. Só que o que é interessante de nós levarmos em consideração, esse poder enorme, que parece ser absoluto, ele tem um porém. Esse poder é um poder político com forte embasamento jurídico. Como assim? Existia uma instituição no Império que era o Conselho de Estado. O papel do Conselho de Estado era justamente aconselhar o imperador. E como que se dava esse aconselhamento? Por meio de pareceres jurídicos. Então, toda vez que você tivesse que utilizar, o imperador tivesse que utilizar o poder moderador, ele deveria ouvir o Conselho de Estado. E daí veja, né, você tem vários os casos em que você pode colocar isso. Por exemplo, todas as vezes que você utilizava o poder de graça, tá, o imperador tinha que ouvir o Conselho de Estado. Isso era bastante interessante. Tá? Para dar um exemplo dentre muitos para vocês, existia a pena de morte no Brasil Império e essa pena de morte era massivamente aplicada em termos proporcionais a escravos que cometiam crimes violentos contra seus senhores. Então, o escravo estava tentando fugir, ele matava o senhor ou um parente do senhor. Esses eram os principais casos de pena de morte. Todos esses casos, tá, poderiam ser objeto de perdão. Então, eventualmente, após a última condenação, o advogado mandava uma carta para o imperador pedindo a graça, o perdão. E, para que o imperador pudesse dar o perdão, ele precisava de um parecer do Conselho de Estado. Ou seja, então, em que pese você ter esse quarto poder, essa estrutura estranha ela não é estritamente política. Ela tem, né, um quê jurídico também. Então, era essa ideia que eu queria que vocês assimilassem nesse primeiro momento. Então, existia esse quarto poder, mas esse quarto poder não era um poder político absoluto de intervenção sobre os outros 3 poderes.
Era um poder de algum modo regulado pelo direito. Agora a questão é a seguinte: quando cai o Império, tá, e surge a Constituição de 1891, você não tem mais 4 poderes. Essa é uma das bases do pensamento republicano. No Brasil não é diferente, como até hoje na Constituição de 88, como vocês bem sabem, nós temos apenas legislativo, executivo e judiciário. Tá? Só para ter um parâmetro, eu separei para vocês como que a primeira Constituição, a de 1891, na República, tentava organizar isso. Tá? Então, já colocando aqui esse elemento do exército, que não aparece na Constituição monárquica, essa questão, tá? Já existia uma disposição na Constituição republicana que dizia que as forças de terra e mar, ou seja, as forças armadas, anti-aeronáutica ainda, né, elas estavam destinadas também à manutenção das leis no interior do país. Tá? E ela era obrigada a sustentar, né, essas instituições constitucionais. Mas os órgãos de soberania, efetivamente, tá, eles são, tá, esses 3. Tá? Legislativo, executivo e judiciário. Tá? Então, esse que é o ponto aqui interessante de nós notarmos. Ou seja, a Constituição Republicana já faz uma menção expressa o papel de preservação da lei também pelas Forças Armadas. Tá? Isso, na Primeira República, vai ser muito comum na utilização de um instrumento que hoje a gente trabalha pouco, que é o estado de sítio. Tá? Ou seja, quando você tinha, né, revoltas populares ou quando você tinha catástrofes da natureza, eventualmente você suspendia a aplicação da Constituição, especialmente os direitos e garantias fundamentais, o habeas corpus, o direito de reunião, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão e por aí vai, para eventualmente resolver uma crise política específica. Para dar um exemplo de algum modo semelhante com o que nós vivemos hoje, foi declarado estado de sítio durante a Primeira República por conta do que nós conhecemos como revolta da vacina, quando no Rio de Janeiro as pessoas, por ausência de informação, não queriam se vacinar. Talvez, né, não na mesma proporção, mas algo semelhante com a crise sanitária que a gente vive hoje. Seria possível declarar um estado de sítio hoje? A ver. Né? Aqui olhando as atribuições dos outros poderes. Então perceba, o Legislativo tinha a função de guardar a Constituição. Tá? A gente vai ver isso aqui, é um detalhe não menos importante. Tá? O Poder Executivo, o presidente, né, quando assume o cargo, precisava jurar o cumprimento da Constituição. E o Judiciário tinha como papel justamente verificar a validade das leis federais em face da Constituição, ou eventualmente discutir, né, se os atos dos estados estavam de acordo com essa mesma Constituição. Então percebam, há uma mudança sensível de arranjo, tá, entre Império e República. Era isso que eu queria mostrar olhando esses artigos da Constituição. E a partir daí surgem 2 interpretações interessantes. A primeira delas é que, se há um herdeiro a esse poder moderador, a essa ideia de um poder que tem uma função de organização, esse poder é o Poder Judiciário. Aqui na foto vocês veem a sede do Supremo Tribunal Federal no Rio de Janeiro. Ela existe ainda hoje, ela é um museu. O STF raramente faz sessões de julgamento ali, normalmente em ocasiões muito especiais, geralmente sessões administrativas, não de julgamento. Tá? E fica lá no centro do Rio de Janeiro. É um prédio bastante bonito. Quem eventualmente tiver a possibilidade de passear no Rio de Janeiro quando essa crise acabar, vale a pena fazer essa visita. Tá? E nós temos vários juristas que representam essa tradição. Tá? A gente pode falar, né, do Rui Barbosa, talvez o mais famoso, mais conhecido de vocês, ao menos de ouvir falar, né? Mas também Pedro Lessa, que foi ministro do Supremo, Levi Carneiro, o primeiro presidente da OAB, João Mangabeira, um político liberal bastante importante no Brasil nos anos 30, né? Tio-avô do Mangabeira Unger, aquele professor americano de Harvard, né? Afonso Arinos, mineiro, né? Importante
no processo da reconstitucionalização do Brasil. E hoje, se a gente fosse tentar pegar alguém que se liga a essa tradição, seria o ministro do STF, Luiz Barroso. Basicamente, o modo de atuação, o modo como se exerce essa moderação aos outros poderes, é a partir de uma leitura dos princípios. Nesse sentido, eu falo em principialismo. Tá? Então, são os princípios guiando, tá? Os princípios constitucionais, uma leitura dos princípios constitucionais que guia essa interferência no executivo e no legislativo. Então, tá? Quando a gente ouve falar, né, no porquê que você pode pedir na justiça para ganhar remédio, se isso é uma obrigação do executivo, tá? É porque o direito à saúde é um direito social e existe, né, o princípio da dignidade humana que rege que nenhuma pessoa poderia ficar sem cobertura de saúde porque a prefeitura ou o governo do estado não tem dinheiro para pagar determinado medicamento. Então, é esse tipo de arranjo que se coloca. O outro arranjo que a gente tem disponível é que as Forças Armadas ocupem esse papel. Aqui na foto vocês veem o prédio do Clube Militar. Por quê? O Clube Militar, que é uma instituição bastante antiga, bastante importante, ela exerceu, né, e talvez hoje novamente tente exercer, um papel de construção de uma identidade nacional, de ideias acerca de como a República deve se portar. Então a gente tem essa longa tradição dos militares reunidos nesse clube, lá no Rio de Janeiro, que é onde basicamente está a sede do Exército, lá do lado da Central do Brasil, em que vocês têm os grandes debates. E esses debates redundaram, né, na própria proclamação da República, em 1889. Vocês sabem que a proclamação da República foi um golpe militar. Você tem a queda da Primeira República em 1930 com forte apoio dos militares, com a ascensão de Getúlio Vargas. São esses mesmos militares que em 1945 derrubam Getúlio Vargas. São esses mesmos militares que nos anos 50, né, impedem a posse, né, do vice-presidente Café Filho depois da morte do Getúlio Vargas. E são esses mesmos militares que garantem a posse do Juscelino Kubitschek após as eleições. E são esses mesmos militares que dão o golpe em 1964. Então, percebam que isso tudo é articulado, né, a partir do clube militar, que é onde você tem as inteligências do Exército, especialmente. Mas você tem uma série de juristas que, ao longo da República, se prestaram a dar uma veste jurídica a essa atuação política das Forças Armadas. E daí cito, né, talvez os mais conhecidos, Francisco Campos, né, que ajuda a redigir o AI-1 e o AI-2, os documentos que dão fundamento jurídico ao golpe de Estado de 64. O Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né, ainda vivo, professor de Direito Constitucional, e que tem manuais de Direito Constitucional da época que defendia, tá, a Revolução Militar como um papel estabilizador no poder no Brasil. Tá? E você tem hoje, tá, que inclusive escreveu um artigo semana passada no Conjura, aquele site jurídico que é interessante que vocês, alunos, sempre deem uma olhada, tem notícias, tem artigos, onde ele colocou que, sim, ainda hoje as Forças Armadas teriam a possibilidade de exercer esse papel interventor. Tá? Ou seja, nas crises entre um poder contra o outro, nesses exemplos que a gente tem visto ultimamente no Jornal Nacional, do Judiciário, por exemplo, interferindo no Executivo, como foi o caso da nomeação do chefe da Polícia Federal, então, eventualmente, esse poder executivo poderia avocar o Exército para fazer valer essa decisão contra o Poder Judiciário. Então, percebam, mas como que isso funciona hoje na nossa Constituição? Na nossa Constituição, os poderes são três, são independentes e harmônicos entre si. Tá? E esses poderes têm o dever de guardar a Constituição. Tá? Então, até aqui, nada de Forças Armadas. Então, por quê? Se eles são independentes e harmônicos entre si, eles devem, entre eles, tá, se resolverem. O presidente da República tem que jurar a Constituição.
O judiciário, né, como a gente bem conhece hoje, tem o dever da guarda da Constituição, tá? Isso é bastante importante. E as Forças Armadas, né, e daí aqui é onde surge toda essa discussão, esse famoso artigo 142 da Constituição, que vai dizer que as Forças Armadas destinam-se à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de quaisquer desses poderes, ou seja, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, a garantia da lei e da ordem. Tá? Agora a gente vai tentar entender em que sentido isso é possível. E é nesse sentido, né, a garantia da lei e da ordem, é que a gente vai ter o surgimento da tal GLO. Tá? Então, para a gente resumir essa segunda parte da discussão. Então, o equilíbrio entre os poderes da República não existe por meio de um quarto poder como poder moderador. Ele existe através do famoso sistema de freios e contrapesos, em que cada um dos poderes tem algum poder sobre o outro poder, de modo a criar um equilíbrio dinâmico. Então, para quem lembra disso das aulas, né, de física, né, ou de química mesmo, na termodinâmica, então é um equilíbrio, tá, que ocorre em movimento, não ocorre parado. Né? Por exemplo, tá, o Poder Executivo. O Poder Executivo tem o poder de vetar as leis que o Legislativo faz e tem o poder de escolher, tá, os ministros do STF, mas, claro, interferência no Poder Judiciário. O Legislativo talvez seja, nesse sentido, mais poderoso, porque o Legislativo tem a Comissão de Constituição e Justiça, que pode fazer freio a quaisquer iniciativas legislativas, inclusive porque a Constituição permite que tanto o Executivo quanto o Judiciário proponham projetos de lei, então ela pode frear preventivamente. Quando o Legislativo faz uma lei, ele está interpretando a Constituição, porque todas as leis têm que ser feitas com base na Constituição. O Poder Legislativo é muito poderoso porque ele tem dois poderes de veto ao Poder Executivo, que são o poder, tá, de vetar uma lei, ou seja, então o Legislativo pode derrubar o veto imposto pelo Executivo, tá, e, tá, ele pode vetar a nomeação do ministro do STF, ou seja, ele não pode escolher quem é ministro do STF, mas ele pode dizer, não, esse nós não queremos. Então perceba, né, o Legislativo é o mais poderoso dos três poderes, com alguma razão, porque é aquele que tem maior sustentação popular, é aquele que é mais plural, então ele tem, né, naturalmente esse poder. O judiciário talvez seja o que tem menos poder, porque somente quando ele faz o controle de constitucionalidade, ou seja, somente quando ele, julgando casos, ele consegue dizer se, né, aquele direito aplicado, aquela lei aplicada, está de acordo ou não com a Constituição, uma lei do Legislativo, um decreto do Executivo, ou o Executivo executando alguma lei feita pelo Legislativo. Então, é nesse caso que o Judiciário exerce controle. Ele tem menos poderes, mas justamente por isso que, né, as decisões judiciais são, depois as do STF finalmente, impassíveis de outro recurso. Por isso que existe a famosa coisa julgada, né, ou seja, que depois que o judiciário termina de julgar uma situação, aquela situação deve ficar daquele jeito. Então, ele tem menos possibilidades de interferência, mas o ato de julgar ele precisa ser mais enérgico. E legislativo e executivo têm o dever de obedecer. Ou seja, não podem não obedecer. Tá? É assim como, tá, o executivo não pode não aceitar a derrubada do veto, ou não pode aceitar o veto à nomeação de um ministro do STF. E as Forças Armadas, nesse sentido, onde que elas ficam? Onde que elas estão? Elas estão em algum lugar? Elas estão no lugar da hierarquia e da disciplina. Se a gente viu que, no artigo 142, a garantia dos poderes constitucionais, né, ou da lei e da ordem pode se dar por iniciativa de qualquer um dos três poderes, então isso significa que se as Forças Armadas forem chamadas para ajudar alguns dos poderes, tá, elas estão subordinadas aos três poderes. Tá? Primeiramente ao Executivo, porque é o Executivo quem
comanda o Exército na prática, né? O presidente da República é o chefe das Forças Armadas, mas Legislativo e Judiciário podem chamar esse poder, as Forças Armadas para auxiliar no cumprimento da lei e da ordem. Contra um dos poderes? Não. Tá? Ou seja, o Judiciário não pode chamar o Exército para cumprir uma lei que o Executivo não queira dar cumprimento, por exemplo. Não é nesse sentido que a interferência pode ocorrer. Tá? Esse é o ponto. Tá? E para que a gente possa entender de que modo as Forças Armadas podem atuar, em que condições elas podem atuar, é que a gente vai precisar entender, tá, a ideia de garantia da lei e da ordem. Ou seja, de como você cria, a partir daquele enunciado constitucional, um instituto jurídico concreto com capacidade de resolver essas questões. Tá? Então, esse é o ponto aqui. Antes, só queria colocar para vocês. É possível se manifestar a favor da intervenção militar? Isso aqui é papo para uma outra conversa. Inclusive, eu fiz uma palestra sobre isso na semana passada. Vou estar disponibilizando no YouTube daqui a pouquinho, estou terminando de editar. E daí ali vocês eventualmente podem pegar o debate de modo um pouco mais preciso. Mas só para explicar para vocês. Manifestações antidemocracia são possíveis ou não são possíveis? Você tem duas teorias para justificar isso. Tá? Uma dizendo que é possível porque a Constituição é neutra ideologicamente, ou seja, a Constituição não é de direita, não é de esquerda, a Constituição ela não está preocupada com essas questões. Tá? E uma que diz que é impossível. E daí você tem duas teorias que tentam colocar isso, tá? Mas que tendem a ser algo como um originalismo, um simbolismo da Constituição. Como assim originalismo e simbolismo? No sentido de que a Constituição de 1988, fruto da ruptura com o regime militar, fruto de uma reabertura democrática, não chamada por acaso de Constituição Cidadã, porque teve muita participação popular, inclusive na colocação de emendas e por aí vai. Então, existe, né, um certo espírito ou uma certa cultura, para utilizarmos um termo mais concreto, da Constituição, que é necessariamente democrática. E que aceitar manifestações contra a democracia significa, né, acessar o famoso paradoxo da intolerância. Né? Vocês já devem ter ouvido falar. Nós toleramos os intolerantes, né? Nós corremos o risco de tornarmos completamente intolerantes. Tá? Porque os intolerantes não vão tolerar os tolerantes. Tá? Então, essa é uma discussão filosófica clássica. Então, mas isso é pano para manga para uma outra situação. Só queria colocar que, eventualmente, tá. E, por exemplo, né, se poderia utilizar as Forças Armadas para intervir, que eu acho que é o conteúdo que está sendo colocado aqui, as Forças Armadas podem intervir, né, naqueles termos, como eu tinha colocado, do artigo 142. Só que, se nós lermos aqui, né, garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem são muito vagas. Né? Por isso que o professor Renato passou para vocês aquele meu texto sobre vagueza constitucional, que inclusive está em áudio, muito chique, né? Onde eu tento explicar um pouquinho isso. Né? Onde é que está a vagueza? A vagueza está nisso. O que é lei e ordem? O que é garantia dos poderes constitucionais? Então, a gente tem uma lei, que é a Lei Complementar 97, que é a lei que regula o funcionamento do Exército ou das Forças Armadas em geral, e que ela vai tentar explicar um pouco mais como que isso ocorre. Tá? Então, ela vai dizer, o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem é de responsabilidade do presidente. É o presidente que decide esse emprego. Ele, né, diretamente, ou a pedido do presidente do Supremo, ou presidente do Senado, ou presidente da Câmara. Ou seja, como a ideia é salvaguardar um dos poderes, então qualquer um dos poderes pode fazer. Mas como o presidente da República é o chefe das Forças Armadas, tem que ser por meio dele, a pedido desses membros. Ou seja, por isso que não cabe muita tese do Ives Gandra de que as Forças Armadas podem ser um poder moderador,
Porque imagina, se eu sou o presidente do Supremo, né, e me sinto atacado pelo presidente, necessito pedir para o presidente para que ele convoque as Forças Armadas para me proteger. Não tem muito sentido, ou seja, não faz muito sentido essa interpretação que é colocada. Tá? E quando que pode ser chamado as Forças Armadas? O que significa garantir a lei, a ordem e os poderes constitucionais? Quando os esgotados, ou seja, esgotados é uma palavra forte, quando efetivamente estiverem findos, tá? Os instrumentos, né, destinados à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Basicamente, quando a polícia não tem mais condições de exercer as suas funções. Então, é por isso que a gente ouve falar bastante da garantia da lei e da ordem, quando nós estamos diante de crises como coisas como o Estado paralelo na favela. Né? E daí a gente tem várias operações nesse sentido. Né? Ou quando você tem operações preventivas, né? Onde você corre o risco que isso aconteça, mas não necessariamente aconteceu. Durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, por medo que pudesse acontecer alguma coisa e que a polícia não pudesse dar conta, então você colocava as Forças Armadas à disposição. Ou como a gente teve no caso do Ceará no começo desse ano, que diante da greve, que não é greve porque não pode, dos policiais militares, tá? Então você não tinha mais polícia militar no estado do Ceará, porque ela estava toda amotinada. Então, por conta disso, você colocava o exército para substituir a polícia. Tá? Agora, a questão é a seguinte. A nossa Constituição ela é bastante clara no seguinte sentido. Nós temos duas hipóteses, na verdade, três, de estado de exceção na nossa Constituição, ou seja, que determinados dispositivos constitucionais podem ser parcialmente aplicados. Você tem a intervenção federal, você tem o estado de defesa e o estado de sítio. A intervenção federal é quando o governo federal interfere em algum estado. A gente teve aquele último exemplo da interferência do Poder da União contra o Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2018, dada a crise de segurança naquele Estado. Tá? Você tem o Estado de Defesa, que é uma modalidade específica, aonde você vai pensar que, diante de uma grave crise de saúde ou da natureza, qualquer elemento de uma crise sanitária, ou um terremoto, maremoto, ou enchente, que é algo mais comum no Brasil, ou eventualmente por conta do mau funcionamento de um poder, um risco de guerra civil, então você tem o estado de defesa. O estado de sítio é quando há guerra com um país estrangeiro. Então, esse é o sentido do emprego das Forças Armadas, porque ali efetivamente você tem uma declaração formal do governo federal de que algo não está funcionando. Tá? Porque a atuação das Forças Armadas no cotidiano são aquelas que a gente conhece. Então, numa calamidade pública, o Exército pode ajudar na construção, por exemplo, de uma ponte provisória, ou ele pode ajudar na vigia das fronteiras, tá? E por aí vai. Né? Ou seja, atuações essas que fazem sentido em tempo de paz. Agora, entender que os militares podem intervir sempre que há alguma mínima crise, sem uma declaração formal da existência dessas condições, ou seja, de que o Estado utilize da Constituição e diga, não, nós estamos realmente numa crise sanitária, não, nós realmente estamos numa crise do Poder Executivo, ou Legislativo, ou Judiciário, e por isso precisamos declarar o estado de defesa. Tá? É estranho você aplicar a garantia da lei e da ordem sem essa declaração prévia. Porque daí fica carente de fundamento constitucional, ou seja, você não tem a razão pela qual colocar, uma razão formal e explícita. Você tem diretamente a aplicação do remédio sem saber efetivamente que há o mal.
né, mal falando, parafraseando, quase como a história da cloroquina. Você nem sabe se o sujeito está doente e você toma a cloroquina, né, que é o que está prevendo o novo secretário-geral do Ministério da Saúde. E aqui um detalhe bastante importante. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos tem acontecido aquele fenômeno bastante interessante intelectualmente, né, mas bastante dramático politicamente, das manifestações contra o racismo, tendo em vista o assassinato do George Floyd. Tá? O que acontece nos Estados Unidos? Tá? Acontece que em situações como essa, vocês viram, é chamada a Guarda Nacional. E que vocês eventualmente viram uma cena em que o Trump estava na frente de uma igreja, com uma Bíblia na mão, dizendo que chamaria o exército. Né? O que é interessante dessa história toda é que os Estados Unidos, que tem a Guarda Nacional, nunca chamam o exército para dentro do seu território. Não existe essa possibilidade. Tá? O que você tem é a chamada da Guarda Nacional. E hoje no Brasil a gente tem a Força Nacional de Segurança. Tá? Ainda que ela seja uma força provisória, digamos assim, ou seja, ela não tem um corpo permanente, ela pega policiais militares dos estados, mas ela é uma força, tá, autônoma e que tem justamente como objetivo suprir ou auxiliar em questões de dificuldade. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que não se faz uso da Força Nacional e se faz uso do Exército? Ou, como nos casos que ocorrem geralmente no Brasil, por que se faz o uso conjugado, tá, da Força Nacional com o Exército, não o uso subsidiário? Primeiro a Força Nacional e depois o Exército. O meu ponto é esse. Né? Eu entendo que a garantia da lei e da ordem ela pode existir, ela pode ser constitucional, se precedida, tá, de declaração de intervenção federal, de estado de defesa e, claro, de estado de sítio em caso de guerra. Agora, simplesmente aceitar o emprego da garantia da lei e da ordem por qualquer crise, sendo que você não tem claramente a possibilidade de haver uma ruptura institucional ou que haja uma crise da natureza que seja de tal modo forte, sem chamar a Força Nacional antes, sem uma devida avaliação do contingente policial antes, parece que a gente tem alguma coisa muito complicada acontecendo aqui. Né? Então, é um pouco esse o meu ponto. Vejam só, né? Aqui, né, o artigo 136 da Constituição acaba explicando um pouco isso. Tá? Então, veja bem, tá? Para decretar o estado de defesa, tá, que é o menos grave, que tem como objetivo preservar ou prontamente restabelecer, ou seja, de modo preventivo ou reativo, em locais restritos e determinados, ou seja, não é no país todo, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, ou eventualmente atingida por calamidades de grandes proporções da natureza. Ou seja, existe uma determinada ordem das coisas que a Constituição coloca, e essa banalização do instrumento da garantia da lei e da ordem, né, ele acaba sendo efetivamente uma possibilidade de interferência do executivo com relação aos outros poderes. Ou seja, na verdade já existe, né, ainda que de modo restrito e supostamente sobre a veste da técnica, alguma intervenção militar. Tá? Então, é esse o ponto que a gente tem que olhar. Ou seja, então, pedir mais intervenção militar para que o presidente tenha mais poderes e possa efetivamente, né, como é colocado na faixa, né, fechar o STF, o Congresso Nacional, é uma interpretação, né, que vai completamente contra todos os princípios gerais de direito. Bem, pessoal, acho que agora a gente pode partir para o debate. Né? Da minha parte, era isso. Eu vou mandar depois os slides para o professor Renato, né, para que vocês possam utilizar. Aqui tem alguns textos, quase todos textos de internet curtinhos, né, sites como o Jota ou Conjur, que são interessantes que vocês leiam, tá? Tenham esse hábito de olhar, que tratam da questão, e eventualmente também aqui aquele meu textinho que o professor já também traduziu para o áudio para vocês. Então é isso da minha parte, muito obrigado. Para quem não conhece, esse é o campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Espero que vocês tenham a possibilidade
de nos visitar algum dia. Nós temos um congresso de direito gratuito enorme, que recebe gente do Brasil todo ano. Né? Então, quem sabe vocês consigam no ano que vem organizar uma excursão para cá. E daí fica meu contato para quem quiser dar uma olhada e tal. Fico à disposição de vocês. Era isso, professor Renato. Muito obrigado. A gente pode conversar mais agora. Essa é uma pergunta muito boa, né? Tem um autor americano que é bastante famoso por fazer pesquisas empíricas sobre esse tema, que é o Cassius Stein, né? Ele tem 2 livros, um chama E-Democracy e o outro chama Infotopia, né? Salvo engano, acho que nenhum deles ainda tem tradução para o português, você encontra artigos, resenhas sobre. No primeiro livro, né, nesse E-Democracy, ele vai defender que num modelo de democracia digital contemporânea que a gente vive, essas informações técnicas, no nosso caso de juristas, seriam importantes porque elas ajudam a esclarecer o debate público. Tá? Então, ele parte desse pressuposto. Mas um ano depois ele lança esse segundo livro, o Infotopia, dizendo o seguinte, olha, excesso de debate técnico na esfera pública gera confusão. Porque você tem opinião demais, opiniões técnicas divergentes que não são acessíveis ao público comum, e isso faz com que o debate, no final das contas, fique pior e não melhor. Tá? Então, você vive nesse equilíbrio dinâmico de entender como que isso acontece. No nosso caso, como juristas, né, talvez a grande lição seja uma lição de humildade. Sim, é nosso dever esclarecer, tá? Mas é nosso dever também de termos a humildade de tentar sempre fazer com que essa interpretação seja a mais democrática possível. Esse é o parâmetro constitucional. Então, por exemplo, uma interpretação como essa do Ives Gandra, ela tende a ser uma interpretação ruim, porque ainda que ela possa ter algum valor técnico, tá? O que eu, no caso, não considero, mas há quem considere, ela é uma interpretação menos democrática do que outras interpretações. Então, a princípio, ela deve ser evitada. Né? Então, é esse um pouco o papel. E daí cabe registrar, eu acho que isso é bastante importante, que a gente vive num momento complicado com relação à distribuição da informação. Eu não sei se tu e os teus alunos acompanharam recentemente a vinda para o Brasil da CNN, tá? Que é um fenômeno bastante interessante. A gente tinha um único grande canal de notícias no Brasil, com grande poder, que era a Globo News, que era fechado, tá? E agora a gente tem a CNN, que por enquanto está no YouTube. Tu quer assistir a CNN Brasil, tu abre o teu YouTube de graça e assiste. Então, tu tens uma grande rede com um grande poder de alcance, com uma certa credibilidade, né, porque tem uma longa tradição dos Estados Unidos, que vem para cá. A CNN geralmente promove debates com 2 juristas. Eu não sei se tu já assistiu algum, professor Renato. Né? Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos e quase todo dia tem um. Tem, por exemplo, eles têm chamado frequentemente 2 juristas, o José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça e advogado-geral da União no governo da Dilma, e o Admar Gonzaga, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e hoje advogado do partido em fundação do Bolsonaro, e que jogam temas jurídicos para eles se defenderem, e daí vira isso que tu falaste, 2 juristas fazendo torcida. Um torcendo para um lado e um para o outro. E literalmente torcendo mesmo, né? Retorcendo argumentos para que eles funcionem dentro de uma ideia pré-estabelecida. Ou seja, e a imprensa fomentar esse tipo de debate não faz muito sentido. Porque ela tira o jurista do papel que é dele, que é de fazer essa interpretação adequada do direito, e de eventualmente um jurista com o outro, não, você tem razão, isso está certo. E não, e você coloca justamente o jurista saindo do seu papel e realizando opiniões de senso comum. O que não ajuda em nada no debate público. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, esses debates da CNN não trazem nenhuma informação. Tá? Por quê? Porque os juristas não são capazes de construir uma informação ali. Eles estão, ao contrário, sendo relegados, né? Eles estão sendo substituídos por pessoas comuns que poderiam tranquilamente fazer aquele papel. Eu acho muito mais interessante você entrevistar pessoas na rua favoráveis ou contrárias a determinada coisa para falarem isso, do que propriamente chamar um jurista favorável e um jurista contrário. Porque em direito é possível que você tenha, através da argumentação, opiniões divergentes, mas existem opiniões que são mais e menos aceitáveis que outras.
Só que como, né, as regras do saber jurídico são diferentes das regras do senso comum, e isso não é necessariamente acessível a toda a população, estranho seria se fosse, os juristas teriam que ser as últimas pessoas que se prestariam a esse papel. Ou seja, um jurista não poderia nunca aceitar participar de um debate naqueles termos, porque não é um debate. Você não vai ter nenhuma construção de ideia. Né? Então, ainda nesse sentido, vale mais quando, sei lá, o Jornal Nacional escolhe o jurista da preferência dele e coloca, porque ao menos você consegue entender, né, que aquela é a opinião do jornal. Né? Um jornal que bota as duas opiniões para dizer que é isento, né, está brincando de isentão, não está produzindo informação. Então, sim, eu concordo contigo. Né? Esse embate entre juristas produz mais ruído ainda. E o que produz ruído também é justamente não entender o papel das instituições. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal erra bastante. Mas, constitucionalmente, ele detém uma determinada autoridade que é importante para a manutenção da ordem. Então, se a todo tempo, né, eu ficar colocando dois juristas na TV para ficarem um defendendo e outro atacando a decisão do STF, também não tem muito sentido, não produz informação. Né? E nesse caso aqui da intervenção militar, me parece um caso clássico disso. É um caso clássico em que a opinião do Ives Granza, apesar de ser um jurista com relativa importância, ela é muito minoritária. E quando você coloca, existe a opinião A e a opinião B, e não explica para a população que essa é uma opinião minoritária, essa é uma opinião que a maioria dos juristas vê um problema, é complicado, porque não é o fato de existir opinião A e B importa, mas quais são os consensos teóricos que, no nosso caso, o direito conseguiu produzir. A gente está 2 meses assistindo a mesma coisa com relação à medicina. Quando você pega e bota num debate, na CNN também eu assisti um desse, com o Osmar Terra e não lembro qual era o outro, acho que foi o Mandetta mesmo, pegaram um dia, botaram os dois. É um debate absolutamente sem sentido, porque são dois políticos que são médicos que estão decidindo qual proposta de governo deve ser defendida. Eles não estão falando aquilo que a medicina tem com relação à maioria dos estudos ou mais avançados. Então, só para dar um segundo exemplo de que isso que está acontecendo no direito, a gente está sofrendo um drama maior ainda porque a gente está vendo isso na medicina, quando supostamente, porque se faz teste em laboratório e por aí vai, a opinião seria mais fácil de entender. Então, acho que essa é uma outra lição importante também de conversar aqui com os teus alunos, que é isso, ou seja, o fato do direito não ser uma ciência exata não é o problema. Tá? O problema é como nós construímos ideias de qualidade. E o debate público, ele precisa ter, de um lado, esse filtro, mas, de outro lado, uma humildade do jurista para que a gente construa opiniões democráticas e calcadas minimamente naquilo que é o saber do direito. Essa é uma pergunta muito interessante, porque sim e não. Sim e não em que sentido? Sim, a população deveria conhecer a Constituição, mas de fato a população não conhece a Constituição. Claro que, né, eventualmente, as pessoas terem algum tipo de proposta política diferenciada é algo que é possível pensar em termos de debate. Mas a distinção que eu faço é a seguinte: uma coisa é eu, Diego, tu, Renato, defender isso. Eu entendo que a nossa Constituição está errada, eu entendo que a gente deveria ter uma Constituição autoritária, eu entendo que o Congresso Nacional é um poder inútil porque ele não atende às questões técnicas necessárias, e eu escrevo um livro sobre isso, ou eventualmente eu dou uma entrevista na TV sobre isso. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, semana passada, deu uma entrevista nesse sentido. Tá? Nós estamos prestes ao ruptura institucional e isso vai ser bom e tal. Isso é uma coisa. Tá? Outra coisa é eu fazer uma chamada na internet utilizando robôs, outra que vai grana, porque esses robôs são pagos. Outra coisa é eu ser um empresário e financiar isso, eu reunir 1000 pessoas num lugar para fazer isso, com palavras de ordem, e mais ainda ter representantes de alguns dos poderes, do Executivo e do Legislativo, que participam disso. Tá? Então, uma manifestação desse porte é outra coisa. Né? Por quê? Porque o presidente e os deputados juraram defender a Constituição,
porque quem financia isso sabe que está financiando alguma coisa que pode ter caráter ilícito. Ou seja, é muito diferente do discurso. Né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas têm o direito de defender ideias, inclusive defender ideias que a maioria das pessoas possa considerar ruins ou erradas. Isso é um direito que existe na nossa Constituição pela liberdade de expressão. Agora, o direito de expressar a minha opinião não transforma o direito de fazer, né, um motim. Né? É esse o ponto. Né? E essas manifestações, essa é a minha visão, elas flertam com o ilícito. Eventualmente, elas não chegam a ser ilícitos em alguns casos, mas em algumas questões específicas, né, como, por exemplo, a questão do financiamento, como eu coloquei aqui, de uma manifestação de grande porte, ou de uma figura pública que tem o dever de jurar a Constituição, participar de uma manifestação como essa, pode levar a um problema. Porque ali você tem ilícitos em algumas legislações, tanto do Código Penal, para uma interpretação mais branda, ou da própria Lei de Segurança Nacional, se ela aplicada como filtro da Constituição de 88, tá? Que você pode chegar ali. Então, você tem esse tipo de problema. Ou seja, ainda que as pessoas possam ter opiniões contrárias à democracia, as pessoas sabem que nós vivemos uma democracia. Com todas as limitações que a gente tem, é uma democracia plebiscitária, onde a gente de 2 em 2 anos vota numa pessoa, né? Ok, é uma democracia formal, uma democracia com poucos instrumentos de participação, não se vale da tecnologia. Nossa democracia tem muitos defeitos. Mas as pessoas sabem que isso é minimamente uma democracia e que minimamente é um modelo de construção de debate. Então, ir frontalmente a isso e financiar atividades que sejam contrárias a isso, ultrapassam o limite do discurso e da liberdade de expressão. Então, nesse sentido, tá, essa carência de conhecimento, ela é complicada. Isso resolve ensinando Constituição na escola? Não sei se resolve, porque a gente também tem um monte de jurista que faz faculdade de Direito e não tem a clareza desse debate que o professor Renato está proporcionando. Então, é um debate um pouquinho mais complicado. Tá? Mas não sei se respondo, né? Mas é um pouco essa a minha preocupação, né? Sim, sim. Essa intervenção no sentido dos militares fecharem o Congresso e fecharem o Supremo, claramente é um golpe de Estado. Por quê? Qual é o nosso Estado que pode ser golpeado? É o Estado democrático de direito, tal qual regulado pela Constituição de 1988. Então, se você diz que no artigo 2º os poderes são independentes e harmônicos entre si, e você tem, né, algo que ocorre naqueles termos, por exemplo, que o Bolsonaro atendesse aquilo que está escrito na faixa. Apesar dele já ter dito naquela reunião ministerial que a gente viu a gravação que ele também menospreza, né, o conteúdo das manifestações das pessoas. Né? Ele claramente ali diz, não, aquilo ali é uma bobagem, esse negócio de intervenção militar não existe, que bom que ele pensa assim. Ele utiliza as manifestações simplesmente para angariar capital político, é o que eu consigo depreender dali. Então, ok. Né? Então, me parece que não é o caso, ao menos ainda não é o caso. Né? Então, a gente pode ficar tranquilo nesse sentido. Ao menos hoje ou amanhã, né, o Bolsonaro não vai convocar o Exército Nacional e dar um golpe. Mas se ele fizesse isso, claramente seria um golpe. Assim como se fosse o contrário. Se fosse, por exemplo, o Legislativo e o Judiciário querendo derrubar o Bolsonaro, mandassem o Exército derrubar o Bolsonaro e o Exército atendesse. Ou seja, tanto de um lado quanto do outro seria um golpe, porque seria um poder interferindo na harmonia entre si. Como eu expliquei ali, a Constituição tem claros instrumentos para que um poder interfira no outro. E como eu falei, são considerados, digamos, possibilidades mútuas de interferência para que haja um equilíbrio. E em nenhuma dessas possibilidades está colocado o uso das Forças Armadas. Né? Esse é o ponto. As Forças Armadas podem ser utilizadas para proteger. Por exemplo, né, quando você tem grandes manifestações, por exemplo, lá em Brasília, e que o contingente da polícia do Distrito Federal, e na minha opinião, ainda mais restritivamente, o contingente da Força Nacional de Segurança não fossem capazes de dar conta disso, daí sim, né, você poderia atestar esse momento de insegurança das instituições, declarando estado de defesa ou a intervenção federal,
e daí, a partir daquele momento, sim, utilizar-se das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Tá? Então, sim, né, qualquer interferência de qualquer poder sobre o outro, para além daqueles instrumentos que a Constituição permite, é golpe de Estado. Tá? Por isso que, aqui entro numa polêmica, né, algumas pessoas tentam dizer que o que aconteceu em 2006 no impeachment foi um golpe, porque teria sido uma ação do Legislativo e do Judiciário que, de alguma forma, teriam intervido, né, em um poder que é o Executivo, para além daquilo, né, que a lei de impeachment traria, ou seja, com uma interpretação muito elástica, que foi o que aconteceu. O que houve foi uma interpretação bem elástica da lei de impeachment. E daí isso eventualmente pode ser discutido. Mas como entra no campo da técnica jurídica e passou pelos crivos políticos e jurídicos, né, o fato acabou se consumando. Mas, aí aqui perceba, a gente tem um exemplo claro, que é esse que a gente está colocando, da intervenção militar e tal, e a gente tem um exemplo esse, como eu falei, eventualmente soft, que daí é discutível, de você ir para além dos instrumentos que a Constituição coloca ou utilizar a Constituição de modo inadequado. Por exemplo, né, para a gente concluir, aquilo que o professor Ives Gandra fala no artigo dele, de utilizar o exército para um poder interferir no outro, seria também algo soft, ou seja, você está utilizando o próprio texto da Constituição para contrariar a lógica da democracia. Bem, daí eu vou utilizar de um exemplo histórico. Né? Eu falei ali ano passado no meio da aula do caso do Café Filho. Né? Para quem eventualmente não lembra disso das aulas de história da escola. Né? O Getúlio Vargas era presidente em 1954. Né? Há uma movimentação militar para derrubá-lo. Tá? A famosa República do Galeão, fomentada por um atentado que depois se demonstrou falso ao Carlos Lacerda, que era um político de oposição ao Getúlio Vargas. Né? Se descobriu que ele deu um tiro no próprio pé. E, a partir dali, começa uma forte crise política, né, que começa a destruir a base de governo do Vargas, e o Vargas, como solução extrema para si e para como ele entendia a situação, ele se suicida. O presidente morre, o que você faz? Você convoca o vice-presidente. Né? O que acontece? Por coincidência, o Café Filho, que era o vice-presidente do Vargas, fica doente, ele tem um problema do coração. Tá? E por conta disso não pode assumir imediatamente. Ele está hospitalizado. E daí segue a linha sucessória, vai para o presidente do Congresso Nacional e tal. Né? E daí passa para o presidente do Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, que é quem assume primeiro nesse caso, né, que era o Carlos Luz, e o Carlos Luz tenta repassar o poder de volta para o Café Filho quando ele sai do hospital. Só que os militares, né, preocupados com o Café Filho, não querem que ele assuma. Por que eles não querem que o Café Filho assuma? Aqui tem uma particularidade. Na Constituição de 46, o vice-presidente da República era também eleito separadamente. Você votava para presidente e para vice-presidente. Então era comum você ter um vice-presidente de um partido distinto do presidente, ou que agisse politicamente contra o presidente. E nesse episódio da queda do Getúlio Vargas, o Café Filho se colocou contra o Getúlio. Tá? E alguns colocam que ele tinha sido já oportunista e tal. Então, o exército, naquela situação, vai dizer o seguinte: não, o Café Filho não pode assumir, porque se o Café Filho assumir, ele vai subverter a ordem. Tá? E o que acontece? Né? O exército coloca, né, um vigia, né, na casa do Café Filho, primeiro no hospital, depois na casa do Café Filho, vai dizer: não vai assumir. Fica aí quietinho, não assume. Se for para tu falar alguma coisa, tu renuncia. Tá? Por quê? Porque ele teria sido um subversivo, digamos assim, naquela ocasião. Resultado, né? O Café Filho entra com mandado de segurança no STF. E o que os ministros do STF dizem, não por unanimidade, mas por maioria, tá? Que é o seguinte: olha, tá? O Poder Judiciário não tem a espada. Ainda que nós decidíssemos que o Café Filho pudesse voltar à presidência, nós já sabemos, porque o Exército já declarou publicamente, que o Café Filho não vai assumir. E nós, como tribunal, não podemos correr o risco de dar uma decisão que não possa ser obedecida. Tá?
E por isso, o Supremo Tribunal, no caso do Café Filho, decidiu o seguinte: existe um fato político consumado, o Café Filho já foi pré-deposto pelas Forças Armadas enquanto vice-presidente, então ele não pode assumir. Né? E daí o resultado é que quem assume a presidência do Brasil até a posse do Juscelino é o presidente do Senado, que era o quarto na linha sucessória. Tá? Então, o que eu quero dizer com esse exemplo histórico? É quase impossível você desfazer uma intervenção como essa. Né? Para dar um exemplo de uma intervenção que aconteceu no passado. O único modo de você reverter isso, né, é com manifestações, com força contra força. Então, a população se insurgindo, indo contra as forças constituídas. Mas isso tem todos os perigos. Aqui a gente já saiu completamente da institucionalidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando um ato que acontece fora da institucionalidade muda aquilo que está acontecendo, aquilo que é o devido, você dificilmente consegue, com a própria institucionalidade, dar conta disso. A não ser que o exército, o presidente, os poderes, não, nós vamos revisar, nós cometemos um erro e nós vamos consertar isso. Fora disso, né, só, né, um devido ou uma manifestação de força imediata contra a primeira força, ou, né, como aconteceu no caso da ditadura militar brasileira, esperar 20 anos para que a democracia se rearticulasse e que os próprios militares vissem que não havia mais sentido estarem no poder. Porque, de fato, o que aconteceu foi isso. Ninguém fez guerra contra os militares para eles terminarem a ditadura. Os militares perceberam que não havia mais sentido eles continuarem no poder porque eles não tinham mais a população apoiando. Tá? Então, é isso. Aqui, nesse caso, a gente sai praticamente do direito e praticamente é política. Tem muito pouco do direito para resolver nesse caso. Não, quero agradecer, estou vendo o pessoal ali agradecendo, fico contente, espero que tenha sido útil, né? Eventualmente no futuro a gente pode tentar organizar alguma outra coisa. Fico feliz, né, que os seus alunos também tenham essa consciência da autonomia do direito, né? Ou seja, direito é direito, política é política, economia é economia. Né? Eles são todos sistemas que se entrelaçam, sim, eles se entrelaçam, eles se informam uns com os outros, mas não teria sentido aceitar essas interferências, porque senão, no final das contas, o direito seria política ou a política seria direito, ela se confundiria. Então, elas têm parte de comunicação, mas elas não se confundem. E é justamente importante para vocês que estão começando agora no direito, aprenderem a construir, né, os argumentos com base jurídica. Mesmo que, por vezes, o direito não nos dê tanta certeza, que tenham opiniões divergentes e por aí vai. Mas é tentar ver que, se eventualmente, essa é uma discussão que o professor Renato conhece, alguns vão dizer que existe uma resposta certa em direito. Né? Essa é uma opinião forte. Né? Ok, ela tem. Mas para quem acredita que não existe uma resposta certa, mas existe ao menos a melhor resposta para determinado caso, a mais adequada, isso significa que ela tem que ser bem construída. Por quê? Porque a gente sabe que necessariamente existem argumentos que são contrários. Então, o papel de vocês é esse, é estudar, é se preparar, né, com bons professores como o professor Renato, para que vocês possam, né, fazer com que o direito mantenha a sua autonomia. Era isso, professor. Muito obrigado.